Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Precisamos repensar o reino, representar a vontade do Pai, entendermos nosso papel neste mundo, entendermos o que seja viver o reino, viver igreja, viver a vontade de Deus. Se não entendermos isso, nós seremos meros espectadores ou representantes no sentido de representarmos aquilo que não somos, aquilo que não conhecemos e não entendemos. Precisamos conhecer Deus, conhecer da sua vontade, pois nisto está a vida eterna. E independente de qualquer coisa, do que possamos estar passando ou enfrentando, a gente precisa entender que a palavra precisa crescer, multiplicar na vida das pessoas. Mais e mais pessoas precisam conhecer o Senhor. Sabemos que nos fins dos tempos, talvez como Jesus disse aos apóstolos, será que encontrará fé na terra? Nossa vida é baseada na fé, baseada nas promessas e precisamos entender que viver dessa maneira é vivermos para expressarmos Deus ao mundo, revelarmos, mas antes de mais nada a gente precisa conhecer da sua vontade, conhecer da sua obra, entender o que Ele fez por nós e aonde nos colocou. E se a gente não entender, não faremos e nem cumpriremos o nosso papel. Lá em Atos, com tudo o que estava acontecendo no início, em 12:24, a gente pode ler sobre isso. Fala assim que, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Ou seja, independente do que estava acontecendo, época de tranquilidade ou na perseguição. E se fosse na perseguição, ela crescia muito mais porque espalhava, porque levava as pessoas a outros lugares para anunciar, falar, proclamar e principalmente viver o reino de Deus. Temos que entender que viver o reino de Deus é expressarmos Deus ao mundo, entender que nas nossas relações, ou seja, na maneira como a gente relaciona com as pessoas, nós devemos revelar o Pai, manifestar da graça, manifestar da misericórdia, do amor, manifestar do cuidado que o Senhor tem por nós. Podemos não entender as coisas, podemos não compreender o que nós estamos passando ou o que vamos passar, mas precisamos entender que temos que revelar o reino. Fomos feitos filhos, recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus, ou seja, somos coparticipantes da sua natureza divina. E como Jesus orou, a vida eterna está em conhecer o Pai. E à medida que nós conhecemos, caminhamos, compreendemos o que Ele fez por nós, nós amadurecemos e revelamos Cristo ao mundo, ou seja, por meio das nossas ações, nós agimos como Ele. Fazemos o que Ele fez. Como está lá em Filipenses, esvaziamos de nós mesmos e tomamos a cruz, para que Cristo se revele em nós e através de nós, seguindo aquele modelo que Ele deixou, para que o Pai seja glorificado, honrado por meio de nossas vidas e que nós cumpramos o nosso papel de sermos reconciliadores dos homens com Deus. Precisamos ser reconciliadores. Precisamos ser instrumento para revelar Deus ao mundo, manifestar e viver a vontade do Pai neste mundo. Que a gente possa entender estas coisas, compreender isto e viver na plenitude da vontade do Pai, fazendo da nossa vida uma oferta para que possam conhecer o Pai. Mais do que isso. Não só o conhecimento, mas para que nós possamos ser a expressão do Deus vivo neste mundo, a revelação da sua graça, e assim ensinar outros a viverem da mesma maneira, a fazerem da sua vida uma oferta, a crescerem, amadurecerem e entenderem a vontade do Pai. Que a gente possa crescer nisso, amadurecer, compreender, entender e sermos a expressão do Pai no mundo, para que Ele seja glorificado, conhecido, honrado, por meio de nossas vidas e principalmente que as nossas vidas sejam instrumento para santificar a vida dos outros, conduzindo-os ao conhecimento de nosso Deus. Que a gente possa entender, compreender e não ser escravos das nossas expectativas, dos nossos desejos,
mas expressão da vontade do Pai neste mundo. Que a graça, o amor, possam abundantemente ser derramados em cada vida, para que a gente cresça, amadureça e sejamos educados nessa graça para expressarmos o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.